Então, gostaria de te perguntar o que você tem visto nesses dias. Se eu for chamar cada um aqui para pegar o microfone e testemunhar a respeito das coisas que você tem visto, certamente você falará muito, porque nós temos visto muitas coisas. Nós temos visto violência, temos visto dureza, frieza, indiferença, morte, roubo, saque. Temos visto abusos, corrupção. Vivemos num mundo onde todo dia é uma má notícia. Se a gente liga a televisão, a gente a gente é bombardeado por informações que mais nos roubam e nos fazem ver o quanto o mundo tem sido mal, o quanto o homem, o ser humano está desenfreado, quase que se tornando um animal irracional, porque os absurdos, as atrocidades, as coisas que nós vemos têm violentado o nosso coração. E no meio desse bombardeio de informações e de coisas que nós temos visto, é quase impossível a nossa alma não adoecer. É quase impossível a gente se manter com uma mente saudável, com um coração motivado. É muito difícil a gente se manter com um foco ajustado e por aí vai. E no meio dessa porção de coisas que a gente tem visto, o Espírito Santo falou no meu coração que existe uma coisa que nós precisamos ver, que se tornará na nossa vida como uma vacina, como um muro ao nosso redor, que nos guardará de sermos tocados e, por que não dizer até mesmo, desculpa a expressão bem pesada, abusados por tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Temos visto tudo isso e muito mais que eu falei aqui, mas existe algo que nós precisamos ver, que certamente, ao nos depararmos com essa experiência, com essa revelação, com essa manifestação, essa experiência nos vacinará e nos guardará de todo mal. Pastora, será que existe algo que eu possa ver que se traduza em tudo isso que você está falando? Sim. Então, o que é que eu preciso ver que vai me guardar, que vai me proteger, que vai me dar um ânimo para viver no meio de um mundo tão mal, tão corrompido? Nós precisamos ver o Senhor, queridos. Somente vendo o Senhor, somente com os nossos olhos focados, fitos nele, é que nós conseguiremos passar pelo mar sem ser engolido pelas suas águas. Somente olhando, vendo o Senhor, é que poderemos viver no meio de bombardeios, sem que esses bombardeios nos alcancem e nos roubem, nos tire da rota de Deus. E quando eu falo de ver o Senhor, eu não estou falando de vê-lo de uma forma teórica, porque eu sei que todos nós aqui, se eu for te chamar para você falar a respeito de Deus, você sabe muito a respeito de Deus, porque Deus, ele se expressa através de sua palavra, através da natureza, através de alguém. Todos nós conhecemos, ou pelo menos falamos que o conhecemos. E podemos falar dele, testemunhar dele. Mas nessa noite eu não quero falar de uma experiência ou de uma visão superficial ou simplesmente teórica. Eu vou repetir aquilo que alguém me falou, ou eu vou testemunhar a respeito de algo que alguém vivenciou. Não. Eu quero falar de uma experiência onde os meus olhos, os meus, possam contemplá-lo e a partir daí a minha vida
a minha vida tomar um novo rumo, uma nova guinada. Porque a gente vive dentro de um contexto de igreja, onde as pessoas dizem que conhecem a Deus. É possível você encontrar pessoas que estão vivendo na prostituição, na fornicação, numa vida de impureza, e você vai conversar com ela, ela diz, não, pastor, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. É possível você ver pessoas quebrando aliança, traindo, e usando a palavra de Deus até como base para isso. Então, no meio dessa imensidão de coisas, que muitas delas até trazem o nome de Deus, como é possível a gente viver de forma que agrade a Deus de fato? Só é possível, querido, através de alguém. Viver na plenitude do que Deus tem, só é possível através de alguém que de fato o viu, o tocou. A Bíblia fala em 1 João capítulo 1, João escrevendo aquela carta, ele diz, o que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos, isso vos anunciamos, aleluia. O que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos, isso vos anunciamos. Nós precisamos ter um testemunho, precisamos testemunhar de uma experiência, não que o meu pai teve, ou que o pastor teve, ou que o meu irmão teve. Nós precisamos testemunhar daquilo, de uma experiência que nós tivemos com Deus. Nós precisamos ver, nós precisamos ouvir, nós precisamos apalpar, nós precisamos nos certificar, nós precisamos entrar em um nível de experiência e de relacionamento com Deus, onde as minhas palavras não serão palavras decoradas ou palavras ensaiadas, ou experiências contadas simplesmente no âmbito superficial porque alguém me contou. Eu quero chegar diante dessa igreja e falar, os meus olhos viram o Rei. Eu estive com o Senhor. Eu o toquei, os meus olhos o contemplaram, eu o abracei, eu estive com ele. Aleluia! Há de chegar o dia que os nossos testemunhos não serão testemunhos aguados, fracos. Há de chegar o dia em que nós testemunharemos daquilo que apalpamos, que vimos e que ouvimos. Isaías, esse grande profeta, um dos profetas maiores, seu livro é o livro mais extenso da Bíblia. Esse homem, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele está profetizando, entregando recado, exercendo o ministério. Isaías capítulo 1, capítulo 6. Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías capítulo 1. Capítulo 6, verso 1. Eu já vou estar lendo para ganharmos tempo, amém? Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, aleluia. Repita comigo, eu vi. Fala com interesse, por favor. Fale assim, eu vi o Senhor. Então ele declara, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono. A aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes,
Perdão, deixa eu voltar aqui. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou em minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Último versículo. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Que texto glorioso. Mas o que mais me chama a atenção não é necessariamente a experiência que ele teve, não a princípio, mas o que me chama a atenção foi em qual momento ele teve essa experiência. Porque do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías já era profeta. Isaías já estava entregando profecias, já estava liderando o povo, já havia sido reconhecido como profeta. Isaías já estava exercendo o ministério. Do capítulo 1 ao 5. Mas no capítulo 6, ele vai fazer o maior e mais lindo relato de sua história, que é o relato no momento em que ele viu o Senhor. Pastor, o que você quer falar com isso? O que eu quero dizer, queridos, é que é possível estarmos na igreja, é possível exercermos ministério, é possível termos nome de crente, é possível termos influência sobre os outros, é possível entregarmos recado, mensagem, mas sem nunca ter visto o Senhor de fato. No capítulo 6, quando Isaías relata essa experiência, isso mexe comigo. Porque esse homem já estava em pleno ativismo desde o capítulo 1. Como que somente no capítulo 6 ele vai relatar a sua experiência com Deus? Uma outra história que me sacode por dentro é a história de Jó. A história de Jó, ela tem 42 capítulos. Jó tem um currículo impecável, o próprio Deus testemunha a respeito de Jó. Mas no capítulo 42, o último capítulo, verso 5, ele faz a maior declaração da sua história. E ele diz a seguinte coisa: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Meu Deus! 42 capítulos! A história de Jó já estava quase findando. Meu Deus, quantos anos! O homem tinha uma postura. A Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Diz que quando os filhos davam banquete, o que ele fazia? Ele fazia sacrifício, chamava os seus filhos e os purificava. Porque ele pensava, pode ser que eles tenham pecado, então... Um chefe de família, um pai exemplar, um homem que observava a lei do Senhor. Quando Satanás está rodeando a terra e chega na presença de Deus, o próprio Deus faz menção de Jó. E Jó vai vivendo a sua caminhada. Mas no verso 5 do último capítulo de sua história,
ele declara que antes ele só conhecia Deus de ouvir. Mas, a partir desse relato, do verso 5, ele diz: hoje os meus olhos te veem. Há de chegar o dia, querido, em que nós falaremos como Jó: antes eu conheci o Senhor de longe, mas hoje eu o conheço de perto. Antes eu conheci o Senhor na teoria, hoje eu o conheço na prática. Há de chegar o dia em que os nossos lábios se abrirão para testemunharem a respeito de um Deus que nós o conhecemos na intimidade, na profundidade. Há de chegar o dia em que falaremos como Isaías: os meus olhos viram o rei. Há de chegar o dia que falaremos como Jó: antes eu te conhecia, Senhor, na teoria, mas hoje eu te conheço na prática. Quantos podem dizer amém? Há de chegar o dia que as nossas experiências não serão experiências rasas, experiências que não nos sustentam na hora da tribulação, experiência que quando o mal nos assolam, quantos se desviam da fé? Há de chegar o dia que as nossas experiências com Deus nos vacinará contra o pecado, contra a frieza, contra a desistência, contra a dureza, contra o orgulho, contra um olhar altivo. Há de chegar o dia em que nós falaremos como Isaías: ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios. Meu Deus, esse homem, o instrumento do profeta era a boca. E ele estava entregando mensagem, mas no verso 6, capítulo 6, ele diz que os lábios eram impuros. Quantos entendem o que eu quero falar? Meu Deus! Oh, Jesus. Há de chegar esse dia, querido. Se você for ler o capítulo 5, Isaías, ele está com o dedo apontado. Ele está falando, se você for ler o capítulo, você vai ver 6 ais que ele declara sobre o povo. Ele vai falando, quer ver? No capítulo 5, verso 8, ele diz assim: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, e até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem senhores absolutos da terra. É o primeiro ai. Dedo apontado. No verso 11, ele diz assim: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. No verso 18, ele ainda diz: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Verso 20, ele declara aí o outro ai. Ai dos que chamam mal de bem e bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce o amargo. Verso 21 ainda, do capítulo 5, ele está indo para o quinto ai, que é: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Sexto ai, capítulo 5, ele diz assim: ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado e negam justiça ao inocente. Capítulo 5, ele está empenhado em só ai dos que bebem vinho, ai, né? Mas no texto que nós lemos, no capítulo 6, quando ele vê o Senhor, ele fala o sétimo ai. E o sétimo ai foi em direção a alguém? Não? Tem alguém aí?
6 ais está transferindo ou relacionado aos outros. Ó, dedo apontado. Ele não tinha visto o Senhor ainda. Mas quando ele viu o Senhor, ele gritou. Não foi, ele não falou, ele gritou. O 7º ai. E o 7º ai foi qual? Ai de mim! Ai de mim. Por que ai de mim? Algumas coisas acontecem quando nós vemos o Senhor. Enquanto o nosso olhar, ele não encontrar de fato o Senhor, nós veremos muitas coisas, nos abateremos por muitas coisas, nós seremos guiados por muitas coisas. Enquanto ele não viu o Senhor, ele estava aí com palavras de condenação, de culpa, de juízo sobre os outros. Mas quando ele viu o Senhor, o olhar dele se voltou para ele. Você quer saber a diferença de alguém que viu o Senhor e alguém que não viu? É a forma que essa pessoa lida com os outros. É a forma que essa pessoa fala e age com os outros. Porque quem viu o Senhor nunca tratará o seu semelhante com arrogância e prepotência. Aquele que viu o Senhor, ele nunca vai olhar para os outros com olhar de desprezo. Aquele que viu o Senhor de fato, ele nunca vai se sentir superior e melhor que os outros. Aquele que viu o Senhor, ele nunca vai apontar o dedo para os erros dos outros. Porque ele entende que um dedo aponta para o outro, mas 3 está voltado para ele. Isaías, ele declara, ai de mim. Antes de ver o Senhor é ai de você, ai dos beberrões, ai, mas agora é ai de mim. Ai de mim. A primeira coisa que acontece com alguém que vê o Senhor é que ela para de olhar para os outros. Ela para de culpar e condenar, criticar os outros. Porque ela vai ter que lidar com suas próprias debilidades. Ela terá que reconhecer que ela não é aquilo tudo que ela pensava que era. Enquanto não vemos o Senhor, nós nos sentimos senhores de nós mesmos. Achamos que arrebentamos e que podemos, mas quando o nosso olhar vê o Rei, a primeira atitude será cair de joelho e falar, ai de mim! Ai de mim, Senhor! Ai de mim, que sou fofoqueiro! Ai de mim, que sou idólatra! Ai de mim, que sou julgador! Ai de mim! Ai de mim, ai de mim! Sabe por que alguns são críticos demais? Nada tá bom? Sabe por quê? Que alguns se sentem superiores e melhores que os outros? É porque nunca viram o Senhor na sua essência. Porque todos que o vêem na essência, esses se tornam humilde, quebrantado. Quando nós vemos o Rei, a primeira coisa que acontece é que a gente tira os olhos dos outros e a gente olha para nós. E quando a gente olha para nós, a gente se depara com falhas, com debilidades, com pecados, com situações que nós teremos que admitir que se não for a misericórdia de Deus sobre nós, não há chance para nós. Sabe por que Isaías gritou? Logo após ele declara, ai de mim que vou perecer. Porque ele se depara com o seu pecado, com a sua vida, o seu estado. E ele olha para Deus e vê o Deus santo, perfeito. E ele fala, não tem chance para mim. A única saída para mim é a morte, eu vou morrer, estou perecendo.
eu creio que há de chegar o tempo que nossos olhares não estarão nos outros, mas estarão em nós mesmos. E o tempo que tivermos não será para criticar ou caçar ou falar dos outros, mas o tempo que tivermos será para correr em direção a Deus, clamando misericórdia, clamando que o sangue do Cordeiro nos cubra, clamando para que o nosso caminhar seja um caminhar que o agrade e o atraia para mais perto de nós. Há de chegar o dia que quando abrirmos as nossas bocas não serão para falar do outro, será para falar de nós mesmos, confessarmos os nossos pecados, admitirmos as nossas falhas, pedir perdão a quem precisamos pedir perdão, consertar a nossa vida com quem precisamos acertar. Os meus olhos viram o rei, depois de ver o rei, ele viu a si mesmo. Sempre é assim que acontece. A segunda coisa, perdão, deixa eu, dentro desse primeiro ponto, só vou falar mais 3 e a gente já vai orar, tá bom? Mas dentro desse primeiro tópico, quando ele vê o Senhor, ele volta depois o olhar para si, ele vê a sua debilidade. E a única coisa que lhe resta é gritar, é assumir diante de Deus que ele estava prestes a perecer. Porque no estado em que ele estava, não haveria chance se a misericórdia de Deus não o cobrisse. Dentro desse tópico, eu me lembrei de uma ilustração de um irmão que queria sair da igreja. E esse irmão, ele chega para o pastor e fala: pastor, meu tempo aqui se cumpriu, eu estou muito insatisfeito, e eu quero sair dessa igreja, quero congregar em outra. E o pastor perguntou: mas qual o principal motivo de você querer ir? E ele fala: porque tem muita coisa que eu não concordo. Eu não concordo com aquela irmã no teclado, né? Eu não concordo com aquela pastora pregando. Eu não concordo com o pessoal do acolhimento. Muita coisa aquele irmão discordava. E ele chegou à conclusão que aquele lugar não era para ele permanecer, porque ele via muita falha, muitos defeitos naquela igreja. O pastor, muito sábio, pega um copo com água, um copo desse descartável, enche o copo d'água e fala: meu irmão, eu te libero para você ir congregar em outro lugar, desde do momento em que você fizer algo que eu te direcionar. O que é, pastor? Então, você vai pegar esse copo cheio de água até a borda e você vai dar 3 voltas dentro do templo, com uma condição: você não pode deixar uma gota desse copo cair. Isso é mole, isso é fácil. Então, depois que eu der essas 3 voltas, o Senhor me libera? Claro que eu libero. Aí, o pastor deu o copo com água na mão daquele irmão, e ele, copo cheio, não podia derramar uma gota. E ele começa a dar a volta na igreja concentrado no copo. Porque o combinado era ele não deixar nenhuma gota desperdiçar. Ele dá a primeira volta, dá a segunda, a terceira, e realmente ele não deixou nenhuma gota cair daquele copo. Por fim, ele chega ao pastor e fala: pastor, agora me dá minha carta, porque eu fiz o que o senhor falou, e não deixei nenhuma gota da água do copo derramar, então estou liberado para ir embora. O pastor lhe responde, lhe faz uma pergunta, melhor dizendo: irmão, eu vou te liberar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando você estava dando a volta na igreja, olhando para o copo, você observou a irmã do teclado? Não. Quando você estava concentrado, olhando para o copo, preocupado em não derramar uma gota, você viu o pessoal do acolhimento? Não. Quando você estava dando volta na igreja, você observou a pastora que estava pregando, a roupa, o cabelo, o jeito? Não.
Aí aquele pastor lhe responde a seguinte coisa: o dia que você estiver com seus olhos focados em Jesus, você não terá tempo, você não verá as falhas das pessoas. O dia em que seu olhar estiver focado em Jesus, você não terá tempo para observar a irmã do teclado, a pastora que está falando, o pessoal do acolhimento. O dia que seus olhos estiverem focados em Jesus, você não vai ter tempo para perder tempo. Quantos dizem amém? Quando os nossos olhos estiverem focados em Jesus, querido, nós não seremos removidos, seremos plantados como árvores junto a ribeiros de águas, que produz fruto no tempo próprio, as folhas não murcham e não caem. Quando os nossos olhos estiverem focados em Jesus, os nossos testemunhos atrairão pessoas para o reino, para a casa de Deus, porque as pessoas não nos verão, mas verão Deus em nós. Quantos dizem amém? Caminhando para o encerramento, os olhos dele viram o rei, depois viu a si mesmo, depois de se olhar, ele reconhece o seu estado miserável, a sua indignidade. Ele viu que ele não era nada. Meu Deus, como as pessoas hoje são arrogantes. Como as pessoas atropelam umas às outras sem olhar para a cara uma das outras. Meu Deus, como a igreja de Jesus está cheia de pessoas que têm título de irmão, mas não têm atitude de irmão. Como as igrejas estão cheias de pessoas que quando alguém tropeça, recebe um chute para cair mais rápido. Ao invés de ter uma mão estendida para erguê-la e falar, eu vou contigo até o fim, eu te ajudo. Quando vermos o Senhor, a arrogância vai fugir do nosso coração, porque nós nos veremos como miseráveis, como de fato somos, queridos. Mas hoje parece uma disputa de poder nas igrejas. Todo mundo querendo ser visto. Todo mundo querendo reconhecimento. Todo mundo querendo aplauso. Todo mundo querendo tapete vermelho. O alvo de virmos para a casa do Senhor não é mais o rei, mas é os utensílios do palácio. A gente chega na igreja, olha, o primeiro olhar na estrutura da igreja é a instrumentação, é a roupa, é quem está aqui. Estamos no palácio, vendo os utensílios do palácio, mas com um triste testemunho de nunca ter visto o rosto do rei. No palácio, a presença do rei, ela está ali porque é o lugar onde ele habita. E muitos têm se contentado com essa presença, com a onipresença, porque Deus ele é onipresente, ele está presente em todo lugar. Mas nem todos podem testemunhar de uma presença revelada, manifesta, mesmo estando no palácio. Que a arrogância, a prepotência, a altivez, o orgulho, que ceda lugar à humilhação, ao quebrantamento, que ceda lugar a um desejo de querer servir e de querer ser vista pelo rei. Ele reconheceu seu estado miserável, ele assumiu o seu pecado diante de Deus, confessando, eu sou um homem de lábios impuros. Ele não maquiou o pecado. Ele não chamou pecado de debilidade, igual hoje a gente fala.
Pecado deixou de ser pecado. A gente fala, ele tem um probleminha. Ele tem uma debilidade. Não, querido, pecado é pecado. E se ele fala que ele era um homem de lábios impuros, imagina o que Isaías não falava, quando não estava profetizando. Mas temos vergonhas e encobrimos os nossos erros, achando que podemos viver uma vida de encenação e maquiagem. Parece que muitos de nós, vive dentro de um teatro, onde o tempo todo a gente está encenando, vivendo uma vida mentirosa, mascarada, maquiada. Ele falou, ai de mim, meus lábios são impuros. Esse homem xingava. Bom, a minha insignificância eu consigo entender. Esse homem falava palavras torpes. Esse homem devia ter nos seus lábios palavras grosseiras. Mas ele era profeta. Ele era usado por Deus para entregar recado. Está vendo como a gente pode ser usado? Ser usado não é sinônimo de aprovação, querido. Tem gente que está sendo usado, mas Deus está reprovando. Deus não usou a mula de Balaão? Usou. Mas, no entanto, ele aprovava, ele tinha relacionamento com aquela mula? Não, usou a mula dentro de um propósito. Não estou chamando ninguém de mula não, tá? Bom, deixa eu acelerar. Então ele assumiu o seu pecado. Ele falou o que de fato era o tendão de Aquiles. O meu tendão de Aquiles é a minha língua. E o seu? E o meu, qual é? Ele falou para Deus. Diante de Deus ele não encobriu o seu pecado, mas ele assumiu. Por último, ele foi purificado de seu pecado e ele se voluntaria para ser expressão do coração de Deus. Porque depois que ele é purificado, a Bíblia diz que Deus abre o coração, falando a quem enviarei, quem há de ir por nós. Ou seja, Deus estava procurando por alguém. Se Deus estava procurando por alguém nesse episódio, então ele não tinha encontrado Isaías antes, porque Isaías já estava no ministério. E Deus lá no capítulo 6, Deus expressa essa necessidade, quem enviarei? Não é estranho isso? Aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ver o Senhor, é impossível fazermos de conta que nada aconteceu. Quando os nossos olhos veem o Rei, a gente jamais consegue ficar negligente ao pulsar do coração dele. É impossível. É impossível alguém que viu Deus se tornar indiferente para aquilo que o coração dele pulsa. É impossível. É impossível ficar indiferente com aquilo que ele ama, com aquilo que ele quer e deseja. Ele fala, eis-me aqui, agora eu estou pronto. Agora eu vi o Rei, reconheci meu estado de pecado, assumi isso diante dele, fui purificado, e agora eu estou pronto para ser enviado. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E Deus continua falando com ele. Eu paro por aqui.